Será que você sente dificuldades de formar frases em francês no passado e na fala? Ok, e para responder a essa pergunta, para te ajudar nesse vídeo de hoje, eu quero começar com esse tema, como que cria frases no passado em francês falado. O nosso foco aqui é você aprender a falar no passado em francês. O que acontece é o seguinte: no francês a gente usa principalmente dois tempos no passado. Um deles é mais usado para, digamos assim, livros, textos literários, e o outro tipo de passado é mais usado para falar mesmo. A gente usa passados aí diferentes no caso e no outro. Então aqui eu coloquei uma frase de exemplo que é essa daqui, ó. Il vit les oiseaux s'envoler. Esse exemplo que eu passei é do tipo de passado que a gente usa em francês mais para textos literários. A gente não vai falar dessa forma em francês. Se você ouvir alguém falar assim, é porque ou a pessoa está querendo mostrar um certo formalismo, não é isso? No jeito de falar dela, ou então ela está contando alguma história e ela está usando esse tipo de passado propositalmente. Mas se você for pedir uma baguete na boulangerie, ou se você for pedir alguma informação na rua, ninguém fala dessa forma. E o que acontece é o seguinte: aqui eu vou pegar a sua língua, o português, para fazer você entender o que acontece. Em português, eu tenho esse exemplo. Ele viu os pássaros voarem. Esse tipo de passado, ele viu, a gente fala em português. Hoje em dia, a gente fala assim. E a gente escreve também em textos ou em livros, etc. e tal. Em francês, o que acontece? Aqui estão os dois tipos de passado que eu falei para você. Um é il a vu les oiseaux s'envoler, e os dois significam exatamente a mesma coisa em português. E o outro é il vit les oiseaux s'envoler. O que acontece? Na sua opinião, qual desses dois formatos em francês parece mais com esse exemplo em português? Ou seja, ele viu os pássaros voarem. Vamos concordar que é esse segundo caso. Parece, mas não é. Então cuidado aqui. Aqui que está o X da questão. Il vit les oiseaux s'envoler seria referente em português a você falar ele vira os pássaros voarem. E hoje em dia, em português, ninguém fala ele vira os pássaros voarem. Você pode encontrar isso, por exemplo, numa obra de Machado de Assis, mas na rua ninguém fala assim. Da mesma forma que em francês ninguém fala il vit les oiseaux s'envoler. Como que a gente fala em francês? Para falar exatamente ele viu os pássaros voarem, em francês a gente vai dizer il a vu les oiseaux s'envoler. Só que aí acontece o seguinte: uma pessoa que, por exemplo, se você não fala inglês, se você não fala o espanhol, essa estrutura composta de a vu pode ser para sua cabeça muito estranho, porque a sua cabeça está acostumada com o português que é simplesmente viu, ele viu, tá normal. Quem fala espanhol, quem fala inglês, vai estar mais habituado com isso, porque são duas línguas que usam esse passado composto, inclusive é o nome dessa estrutura em francês, le passé composé. Então vamos lá, o que acontece? Aqui eu coloco para você outra complicação que pode estar ainda te confundindo ainda mais, que é a questão do auxiliar. E o que é o auxiliar? Veja que nessa frase diferente, então, para dizer ele chegou em francês, eu vou falar il est arrivé. Então, se você for reparar, eu coloquei em cor, no primeiro caso, ele viu, il a vu. Aqui em laranja eu tenho o que a gente chama do auxiliar avoir, que é o haver, o ter. E no segundo caso eu tenho o auxiliar que eu chamo être. Então, il est arrivé, é assim que eu falo, ele chegou. Só que existe aqui um problema pra gente, porque a questão que fica é a seguinte: tudo bem, como é que eu falo ele viu em francês? Il a vu, eu uso o auxiliar avoir. Como é que eu falo ele chegou em francês? Aqui no caso, o verbo chegar, ele pede um outro auxiliar, um outro primeiro verbo, que vai ser no caso o auxiliar être. Então, tá errado se você disser assim, il a arrivé. Tá errado. O certo é il est arrivé. Porque nesse tipo de passado, que a gente chama de passado composto, ou a gente vai usar o avoir, ou a gente vai usar o être, dependendo do verbo que vier. Então a pergunta que naturalmente surge nesse momento do vídeo é: poxa, Jerome, mas quando então eu vou usar o auxiliar être
e quando que eu vou usar o auxiliar avoir. E se te interessa saber e que eu te faça um vídeo te explicando isso melhor em detalhes, te dando dicas, deixa aqui o seu like para eu saber se eu faço esse vídeo ou se não precisa, porque você já sabe quando usar um e quando usar o outro. Vamos continuar então. Aqui nesse vídeo eu quero te passar principalmente essas dicas. Treina então, se você quer aumentar a sua capacidade de falar no passado em francês, treina esse tipo de passado, que é, no caso, o segundo tipo que a gente viu, que a gente chama de passé composé. Composé de composto, ele é composto por dois verbos, no caso como a gente viu lá em cima. E aí o que você vai fazer, ao invés de você pegar um livro de gramática e tal, o que você vai fazer é assistir um vídeo no YouTube, pegar uma série, um filme que esteja no idioma em francês e com a legenda em português no seu caso. E aí, muito mais do que ficar decorando listas ou decorando regras, o que você vai fazer é prestar atenção na legenda em português, aonde apareceu o passado, por exemplo, ele viu os pássaros voarem. Você prestar atenção no que foi dito e tentar associar as coisas. E aí você pode ou não fazer a anotação, mas o importante é que você preste muito atenção nessa estrutura do passado composto, digamos assim, que você está querendo melhorar ou estudar cada vez mais. Então essa é uma forma muito mais eficiente, que você vai notar muito mais resultado do que se você pegar o Becherel, por exemplo, pegar um livro de gramática e estudar todas ali as regras do passé composé no francês, que enfim, vai entrar por aqui, vai sair por aqui, não vai adiantar muita coisa, não vai ter a assimilação do idioma, coisa que você tem quando você está com o seu ouvido mergulhado, no caso aqui, num vídeo, numa série, num vídeo do YouTube, inclusive. Então é isso aí que eu queria falar para vocês. E você, como é que você estuda o francês, o passado no francês? Deixa aqui nos comentários, me fala um pouco mais sobre as dificuldades que você tem em montar suas frases nesse tempo passado no francês. E a gente se vê então no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até lá. Um grande abraço.